Olá novamente, vamos então agora para o último vídeo dessa semana, o vídeo de produção de texto, tá? Vou diminuir aqui a minha câmera. Ó, como eu já falei no outro vídeo, a gente vai trabalhar com fábula, agora no terceiro bimestre. Não só fábula, mas outros gêneros também, mas vamos começar com fábula, tá? Então, ó, a gente hoje vai trabalhar um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma reescrita, tá? Então, a gente vai reescrever essa fábula que tá aqui, do leão e do ratinho, tá bom? Ó, primeiro de tudo, vou apresentar as características da fábula para vocês. Fábula é um texto curto, uma narrativa curta. Precisa ter obrigatoriamente animais que falam e se comportam como seres humanos. E uma fábula precisa ter uma moral. Moral é um ensinamento, tá? Uma reflexão. É quando os animais que se comportam como seres humanos pensam, refletem sobre alguma coisa que eles viveram ali naquela fábula, sobre algum fato acontecido ali naquela fábula, tá? Então, vocês vão ter que produzir fábula mais pra frente. Obrigatório ter animais que falam e se comportam como seres humanos. É obrigatório ter uma moral, tá? Agora eu vou ler para vocês a fábula O Leão e o Ratinho. Tem aqui um passo a passo para reescrever uma fábula. Passo 1, vocês vão ler a história. Eu vou ler com vocês. O Leão e o Ratinho. Vou aumentar mais um pouco para não dificultar a minha leitura. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra. Então, ó, reflitam comigo sobre a história. Era o leão e o ratinho. O leão estava dormindo, vários ratos foram fazer festa em cima dele. Ele acordou, prendeu um rato embaixo da pata dele. E ele é um leão, ele poderia ter feito uma maldade, poderia ter matado o ratinho, devorado o ratinho. Mas de tanto o ratinho implorar, o leão deixou que o rato fosse embora. Preste atenção, o rato está implorando, tá? Então, ele deixou que o rato fosse embora. Mais tarde, depois de um tempo, o leão ficou preso, tá? Na teia de caçadores, na rede de caçadores, né? E ele ficava lá, urrando de raiva, a floresta toda ouvindo os urros de raiva dele. Aquele ratinho que lá atrás foi ajudado, foi lá, subiu, roeu a corda e soltou o leão. A moral da história é: uma boa ação ganha outra. O leão fez uma boa ação em ter libertado o rato e ele foi recompensado com uma boa ação, tá? Então, passo 2. A gente vai reescrever a história, lembra? Vamos reescrever. Passo 2. Vocês vão escolher personagens para a história de vocês, tá? Para substituir o leão e o ratinho. Então, tem aqui alguns personagens que eu coloquei aqui, vocês vão escolher. Um gato e um cachorro. Um elefante e um rato. Um jacaré e um macaco, tá? Prestem atenção que em todos esses personagens aqui tem um que é mais fraco e o outro que é mais forte, tá? Então, vocês vão escolher 2 animais para substituir o leão e o ratinho, tá? Então, vocês vão reescrever a história do leão e do ratinho. Vocês vão tirar o leão e o ratinho da história e vão colocar outros personagens.
Um gato e um cachorro, um elefante e um rato ou um jacaré e um macaco? Passo 3. Um cenário para essa história acontecer. Vocês vão querer que a história de vocês aconteça num rio ou numa selva? Passo 4. Eu quero que vocês criem conversas entre os personagens de vocês. Perceberam que na história do Rei Leão e do Ratinho não tem conversa, não tem travessão de diálogo, tá? O narrador não dá espaço para os personagens conversarem, tá? Ele vai narrando tudo. Então ele narra que o leão prendeu o ratinho embaixo da pata, ele narra que o ratinho implorou por ajuda, ele narra que depois o leão ficou preso e urrava de raiva, mas ele não abre espaço para que tenha conversas entre os personagens, que poderia ser assim. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo. Poderia ter 2 pontos aqui e o ratinho dizendo embaixo: por favor, senhor leão, não me mate, eu imploro, me deixe ir. Embaixo, o leão respondendo: ok, vou deixar você ir embora. Ou, tudo bem, vou ser bom com você e vou deixar você ir embora, ratinho. Poderia ter, mas não tem. Então, na história de vocês, eu quero que vocês criem conversas entre os seus personagens. Então, se vai ser um gato e um cachorro, eu quero uma conversa entre esse gato e esse cachorro, tá? Quero que você coloque lá: o cachorro disse, 2 pontos, na outra linha, travessão. E coloca a fala do cachorro. Embaixo, o gato respondendo. Certo? Sempre assim, ó. Narrador colocou a fala dele aqui, 2 pontos, e o cachorro disse. Embaixo, na outra linha, travessão, fala do cachorro. Por exemplo, o cachorro pode dizer: vai embora, senhor gato. Você está me incomodando, o meu sono. Um exemplo, tá? Vocês vão pensar em que conversa os seus personagens vão ter. Aí aqui tem um exemplo, ó. O leão disse, 2 pontos, na outra linha: oi, como vai, amigo? E o tigre respondeu, 2 pontos: eu vou bem, estou com fome, vamos caçar? Conversa entre os 2 animais, tá? Escolheu todos os seus passos para sua história. Você vai reescrever a sua história. Então, ó, pegue todas as respostas que você escolheu na tabela e reinvente a fábula. No seu texto você deve. Seus personagens devem ajudar um ao outro a resolver um problema. Então, se você escolheu o gato e o cachorro, esse gato e esse cachorro, eles têm que ajudar um ao outro, tá? Por exemplo, o gato estava preso numa coleira. O cachorro foi lá e ajudou. Depois, lá na frente, o cachorro ficou preso numa armadilha. E o gato foi lá e ajudou. Se for um leão e um rato, um tem que ajudar o outro. O rato tem que ajudar o leão, ou melhor, o rato tem que ajudar o elefante e depois o elefante tem que ajudar o rato. Não pode mudar, tá? Não pode colocar um atrapalhando o outro ou uma briga entre os 2. Um tem que ajudar o outro, tá? Se é um jacaré e um macaco, o jacaré tem que ajudar o macaco. Depois o macaco tem que retribuir a ajuda do jacaré, tá? Por que que não pode mudar? Porque você vai usar a mesma moral de história. Uma ação ganha outra, uma boa ação ganha outra. Então, eu faço uma boa ação e recebo uma boa ação em troca, tá? Aqui, ó. Você deve criar conversa entre os seus personagens, usar o travessão na conversa. Não precisa ser uma conversa longa, 10, 15, 20 linhas, não, tá? Pode ser 2, 3 frases de conversa entre os seus personagens. Não esquece de explicar onde vai acontecer a sua história, um rio ou uma selva. Você tem que usar a mesma moral da história do leão e o ratinho, uma boa ação ganha outra, e não vou estipular quantidade de linhas, tá? Use a quantidade de linhas suficientes para que a sua história tenha começo, meio e fim. Gente, o que eu tô reparando?
eu peço para escrever 10 linhas. Aí o aluno escreve mais, escreve 15. Ele vai lá, conta e vê. Nossa, aqui tem 15 linhas. Ele apaga as outras 5. Gente, por favor, não apaga. Escreveu 15 linhas? Deixa 15 linhas, tá? Que eu vou ler tudo que você fez. Vários alunos já fizeram isso, tá? Foi lá, contou, viu que tem 13 linhas, apaga as últimas 3 para ficar 10. Gente, tem que ter 10 linhas, mas se tiver mais eu vou aceitar, tá bom? Então, não vou colocar mínimo de linhas, mas sua história tem que ter começo, meio e fim. Não pode ficar sem pé nem cabeça, tá? Fique atento à pontuação, acentuação, letra maiúscula no começo das frases, letra maiúscula em nomes próprios, tá? Substantivos próprios. E preste atenção na construção dos parágrafos, tá? Deixa lá o recuo do parágrafo, né? Que é o espacinho para dar o parágrafo. E de preferência tenta colocar uma ideia em cada parágrafo, tá bom? É isso, a orientação para produção de texto. Aqui tá o espaço para você fazer a sua história. Não coube aqui, escreve atrás, tá? Ou termina de escrever aqui, faz o desenho atrás, tá? Aqui eu pedi para vocês ilustrar a fábula que vocês criaram, tá bom? Então faz um desenho bem bonito, pinta, deixa tudo bem bonitinho, tá? Bom, é isso. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim.